A WWE não se importa com a All Elite Wrestling. A All Elite não é uma concorrente da WWE. Certamente você já ouviu essa frase algumas vezes. Agora se liga nos recentes fatos. Desde que Nick Khan chegou na WWE com essa sua função de CEO em 2022, ele vem adotando uma certa prática que recentemente foi descoberta. Ele pede para que a WWE pague alguns milhares de dólares para que seja feita a divulgação de números de audiência, sabe de quem? Da All Elite Wrestling. Por exemplo, recentemente um episódio do All Elite Collision, um jornalista divulgou que a audiência desse episódio havia sido muito baixa, coisa de 148 mil telespectadores. Porém, mais tarde foi colocado que na verdade era falso, a audiência tinha sido bem mais acima do que isso, 378 mil telespectadores. E aí o ponto não é se foi alta, se foi baixa, e sim se foi honesta a divulgação desses números. E aí o jornalista Dave Meltzer disse que é muito complicado você receber informações de audiências de todos os shows de wrestling de uma maneira imparcial e que uma das práticas que ele sabe que a WWE faz é ela mesma mandar os números não apenas dela, mas de outros shows de wrestling, entre eles a All Elite, para os jornalistas divulgarem. Muitos desses jornalistas se recusam porque sentem que talvez não seja tão confiável ter como fonte a própria WWE. É mais ou menos você receber informações sobre a ditadura da Coreia do Norte do próprio governo da Coreia do Norte. Então assim, é confiável? Então, basicamente, o que está sendo vazado é que a WWE já há um tempo ela paga milhares de dólares por episódio, isso desde 2020. Então já deve ter gastado uma enorme fortuna para poder então haver a consulta de quanto foi a audiência dos shows da All Elite e após isso uma divulgação. Porém não se sabe se há credibilidade nisso ou não, porque muitas vezes, igual esse show da All Elite Collision, os números não batem. Então, quem que tá falando a verdade? É a WWE ou a Elite? E tipo, qual é o interesse da WWE em ficar querendo talvez boicotar o número ou talvez descobrir quanto foi o número? Que preocupação é essa? E por que ela quer que os jornalistas divulguem isso publicamente quando a audiência é abaixo, segundo a sua própria apuração? Então, peraí. Será que a WWE não se importa realmente com a Elite? Porque a própria Elite, pasmem, não faz esse tipo de pagamento nem para saber o quanto de audiência ela realmente teve nos seus shows e nem sequer faz isso com a própria WWE também. Então, a apuração que a All Elite tenta buscar é uma apuração independente, seja ela boa ou seja ruim. Falar que a WWE não se importa com o Elite nessa altura do campeonato, vamos lá, é a própria WWE que tentou pegar o MJF e levar para sua companhia e recentemente ele mesmo revelou e disse não, ficou na Elite e ainda tatuou. É a própria WWE que na primeira oportunidade que teve tirou a Jade Cargill da Elite, que era uma das estrelas importantes que tinha por lá, levou para a WWE e colocou ela num patamar como se tivesse chegado ali a Lita. É essa WWE que lá atrás deu a vida para evitar que o Kenny Omega assinasse com a Elite e fosse para a WWE, oferecendo um contrato gigante para Kenny Omega que acabou se recusando. É essa WWE que hoje o seu principal atleta, sua principal estrela, o cara da sua companhia, é Cody Rhodes, que se tornou esse Cody Rhodes por causa da Elite. Ele já era da WWE antes, mas convenhamos, quando a WWE tinha ele, nunca fez nada com ele. Transformou ele em Stardust. De repente ele vira aquela estrela que virou na All Elite e aí essa é a estrela que chegou na WWE nos dias de hoje. Um produto da All Elite Wrestling, né? Então, meio hipocrisia, né, cara? Fora outros casos aqui que não vale a pena citar. Mas, por exemplo, essa audiência que divulgaram do Collision aí, que era falsa, de 148 mil telespectadores, gente, essa é a audiência normal de um show da TNA. A gente está falando de uma audiência que estava errada a apuração, tá? Não foi só isso, mas mesmo que fosse, é do show secundário da All Elite, coisa que normalmente é essa média de audiência que a TNA tem. Por que eu tô falando isso? Porque a WWE agora quer forçar um hype numa parceria com a TNA, né?
Quer dizer que a WWE e TNA agora são amigas, vão dividir lutadores e tal, né? Como se a TNA fosse gigantesca. E sendo que a TNA é que tem esse tipo de audiência normal, né? E outra, copiando o quê? Copiando a ideia que a All Elite teve, né? Forbidden Door, de abrir a porta proibida, de fazer parceria com a New Japan Pro Wrestling, de ter ali eventos que tem atletas das duas companhias ali, então, entre si, né? Ah, e ela não foi pioneira nisso. Na era moderna foi. Então, pega uma ideia de lá. Recentemente no NXT teve outra indiretinha também ali com ex-caras do NXT, do Cody Rhodes falando ali que agora eles estão num lugar bom, né? Tipo, por causa de 3 jobbers da All Elite ali, tirando o Cody Rhodes que não era, mas enfim, nem foi campeão na Mundial na All Elite também. Então assim, o que eu posso dizer é, a WWE não precisava se preocupar com a Elite. Mas que ela se preocupa, ela se preocupa. Ela dá aliás, ela sente o golpe muitas vezes e dá essa informação publicamente quando vaza esse tipo de coisa, quando ela toma esse tipo de atitude. E outra, toda vez que o lutador dá a entender que vai sair da WWE, igual o Edge, o Ricochet agora, e todo mundo imagina que vai para o Elite, Adam Cole da vida, pronto. Ela liga os bots e começa a onda de cancelamento em cima do cara. Então, ele não era tão bom, ele foi muito arrogante, mas ele não tem shape, sabe? Começam a fazer ataques que nunca existiam quando o cara tava na WWE. Mas quando vai insinuar que vai para o Elite, pronto, vira comunista. Então, vamos ser mais honestos, né?